Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025. A Rússia desacelera ofensiva na Ucrânia. Conselheiro de Trump pede para a Ucrânia reduzir a idade de mobilização de soldados. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, caprichem no like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com você inscrito no canal, porque aqui fake news são proibidas. Aqui você vê somente a verdade. Conto com vocês. Muito obrigado. Bom, a Rússia desacelera a ofensiva na Ucrânia. Por que eu digo isso? Isso é uma coisa que acho que está vendo um certo consenso entre analistas internacionais. A perda de recursos da Rússia forçaram a desaceleração dessa ofensiva, e inclusive na região, não na região de Pokrovsk, mas na região de Donetsk, né? De uma maneira geral, onde estava sendo mais intensa. Em Pokrovsk eles ainda estão mantendo, como relatei no vídeo anterior, eles inclusive, e já ontem também eu relatei, eles estão tentando agora avançar pelo sul. Isso deve-se à perda de recursos materiais e também à perda de vidas humanas, muitas baixas, quer mortos, quer também feridos que não poderão mais voltar ao campo de batalha, mutilados, etc. Bom, a situação ao longo da linha de frente, né, ou melhor, de todo o teatro de operações, em todas as linhas de frente na Ucrânia, demonstra que a Rússia está sendo forçada a diminuir a situação ofensiva, face à sua incapacidade de prover os recursos necessários para a continuidade intensa dos combates, né? Esses combates ainda intensos estão acontecendo, notadamente na região de Pokrovsk. O resto ela deu uma segurada, né? Justamente por falta de recursos. E os recursos que ela e não tem reservas, então ela tirou tropas de algumas outras regiões e mandou para a região de Pokrovsk, que é a prioridade dela. Inclusive, vejam que Chasiv-Yar, né, que também fica em Donetsk, eles tentaram e maciçamente perderam tanta gente e tantos tanques blindados ali, material bélico em geral, que agora eles fazem 2, 3, 1 ataque por dia. Em Kharkiv a mesma coisa, que era uma histeria, né, e eles diminuíram, né? Eles foram expulsos, é claro, de Kharkiv. Eles têm lá um pequeno pedacinho de terra lá de 2, 3 quilômetros na fronteira deles, que eles estão lá, mas foram expulsos e fazem ataques, eu diria para você, não são nem ataques, são ataques, é claro, mas escaramuças, não são ataques violentos como estão acontecendo na região de Pokrovsk, né? E lógico, Pokrovsk, eles sabem que é um entroncamento ali importante que permitiria para a Rússia estabelecer uma base para um maior avanço para outras regiões da Ucrânia. Por enquanto não está na mão deles e eu acredito que vai ser difícil eles pegarem, né? Agora, a situação em Pokrovsk mostra que os russos, apesar de uma vantagem numérica de tropas que eles têm ali, sempre tiveram, né? Eles não têm recursos suficientes para alavancar essa superioridade numérica e perderam também muitas pessoas, perderam muitos soldados, muitas vidas e muito equipamento. Agora, combates pesados estão em andamento, né? E dá para dizer em 3, talvez 4 áreas ao longo da linha de frente, aí aproximadamente, eu sempre digo mais de 1.000 quilômetros, mas é aproximadamente 1.200 quilômetros, né? Que tem o tamanho dessa linha de frente na Ucrânia, né? Só dentro da Ucrânia, esses 1.200 quilômetros, não considerar Kursk. Isso indica que os russos não conseguem sustentar o ritmo que estabeleceu inicialmente. Se ela está atuando em 3 ou 4 áreas ali, tipo ela está em Pokrovsk, Kurakiv, né? Então ali ainda a Ucrânia está sustentando, né? Toretsk, por exemplo, né? Então no resto eles pararam, né? No sul eles pararam, em Kherson, em Zaporizhia, né? Então eles foram forçados pelas perdas deles, e agora o frio mostrou-se aliado da Ucrânia. Eles estão diminuindo bastante a intensidade das operações de combate, inclusive devido aos esforços da defesa ucraniana, né? Que mostrou condições incríveis à Ucrânia, conseguindo o impossível, eu diria, para eliminar as forças de Moscou em taxas sem precedentes, né? Muito altíssimas essas taxas sem precedentes dele.
E para manter um ritmo de avanço, os russos precisam fornecer recursos para apoiar esse avanço, e eles não têm, né? A Rússia se encontra em uma situação que é fisicamente incapaz de sustentar tal velocidade. Portanto, ela é compelida a reduzir as suas ambições ofensivas, pelo menos agora, no inverno. E se não vier mais recursos materiais e também mais tropas novas, vai continuar na mesma situação. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, não vou falar de todas mais de 800 mil baixas, né? Só em 2024, que está dentro das mais de 800 mil baixas, eles perderam 423 mil pessoas, né? A máquina russa, nenhuma máquina, é difícil, né, sustentar tais baixas, né? E não sei como é que chegaram a isso, por táticas estratégias erradas, digo, de um ditador que insiste em usar a vida humana como munição, né? É crucial fazer todo o possível para esgotar as forças russas, e é o que a Ucrânia está fazendo. Está tentando esgotar ao máximo as forças russas, no momento em que as forças russas estão presas ali próximas a Pokrovsk, presas no sentido de que não conseguem passar de um determinado ponto, apesar de não estarem muito longe de Pokrovsk. Estão ali uns 5, 6, 7 quilômetros, talvez 10, né? Mas estão ali, indo e vindo, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma tática, com menos tanques agora, com menos blindados, porque a maioria foi destruído. E os ucranianos, os soldados, os sargentos, os oficiais, os comandantes, estão resistindo bravamente, né? E de uma maneira com muita capacidade, com muita resiliência, e os russos estão tentando cercar. Agora, não sei o que vai dar, eu acho que não vai dar em nada, porque as mesmas tropas que já estiveram tentando fazer isso em outras oportunidades. Enquanto isso, o futuro conselheiro de Trump, o Mike Waltz, né, Mike escreve Mickey com K, né, e Waltz é W-A-L-T-Z, né, ele acha, deve ter discutido isso com o Donald Trump, que a Ucrânia precisa reduzir a idade de mobilização. Eu não sei por que eles fazem essa intromissão nesse assunto, principalmente porque não se sabe se eles vão ajudar. Se ele acha que tem que diminuir a idade de mobilização para 18 anos, ele acho que vai ajudar a Ucrânia, né? Mas embora que a equipe de Trump não é uníssona. E o que ele diz, né? Temos que ver uma verdadeira estabilização no campo de batalha. É uma das coisas que pediremos aos ucranianos, é a questão de mobilização. Agora eles são recrutados a partir dos 26 anos. Na verdade, ele falou 26 anos, mas na realidade na Ucrânia eles são a partir dos 25 anos que eles são recrutados, não a partir dos 18, né? E acho que muitas pessoas, né, não entendem que pode atrair centenas de milhares de novos soldados. Mas se os ucranianos estão pedindo ao mundo inteiro, disse ele, né, agora, que aposte tudo na democracia, é necessário que eles também apostem tudo na democracia. Então ele está relacionando, porque a Ucrânia diz que defende a democracia, defende a Europa, a própria Europa concorda com isso, então a Ucrânia tem que apostar na democracia, reduzindo a idade de mobilização. A redução da idade de mobilização, segundo ele, é necessária para estabilizar a linha de frente para que um ou outro acordo possa ser alcançado. Bom, eu na realidade não concordo muito com isso, de que isso não é necessário para conseguir um acordo. Você precisa de mais tropas, precisa aumentar o seu efetivo, por exemplo, precisa. Não importa se eles vão ter 18, 20 e 25 anos, né? Precisa que tem gente que queira ter vontade de lutar. A Ucrânia não está mobilizando abaixo de 25 anos, por quê? Porque ela não quer sacrificar os mais jovens, que são vistos como a geração do futuro. Ela não quer que na Ucrânia fique um país só de mulheres, né? E está certo, alguém precisa continuar para que a Ucrânia cresça e a população cresça, porque ela perdeu muita gente. Inclusive, muitos desses que foram embora da Ucrânia quando começou a guerra, agora em 2024, a segunda fase da guerra, muitos voltarão, mas muitos não voltarão, porque já se estabilizaram em outros países. Então, tem que pensar com muita cautela essa questão da mobilização de jovens, e mesmo porque eles são inexperientes em termos de vida e de maturidade. Houve um caso agora,
de uma brigada que perdeu bastante pessoas que desertaram, e ela tinha muitos jovens sem nenhuma experiência militar ou em combate, alguma coisa assim, e eles ficaram com medo, porque aí por isso, por medo, desertaram, e outros que casaram em outro país e arrumaram namorada e não voltaram, né? Por causa disso. Então isso pode acontecer, mas na realidade eu acho que tem que se pensar muito sacrificar um menino, uma criança de 18 anos. A média do exército ucraniano hoje está entre 35 a 40 anos das tropas na linha de frente. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com sua rede social. O que você viu aqui é a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.